Olá, meu nome é Vitor e venho através desse vídeo gravar uma série de vídeos educativos e informativos para o nosso canal. E nesse vídeo irei falar especificamente de um processo fundamental que é a impermeabilização. Inclusive eu estou numa obra financiada pela Caixa Econômica Federal e a Caixa exige que seja feita toda a impermeabilização do imóvel. Isso por quê? Porque a impermeabilização vai evitar várias patologias futuras, como mofo, que é um problema muito familiar na construção civil, né? As paredes começam a morfar e com isso, esse mofo, geralmente as paredes são estufam, né? Com isso, as paredes sendo estufadas, ocorre o descolamento da tinta, né? Do embolso, né, propriamente dito da alvenaria. E eu vou falar um pouco mais desse produto que foi utilizado aqui. Esse produto, como vocês podem ver, é um produto com a cor preta, né, como vocês podem observar toda a estrutura externa da casa, certo? Esse produto é uma tinta asfáltica que é impermeável. Com isso, ela evita a percolação da água. E o que é a percolação da água? Eu vou ser mais didático e explicar de uma forma bem geral, para que fique claro para todos. A percolação da água nada mais é que a água subindo pelas paredes, tá? Pelo solo. A água sobe pelo solo através dos vazios do solo, e o concreto, por ter vazios, essa água acaba percolando, ou seja, acaba subindo, né, pela viga, que é um elemento de fundação. Essa água subindo pela viga, ela vai encontrar a alvenaria. Encontrando a alvenaria, ela vai ocasionar esse fenômeno que a gente chama de percolação e ocasionando várias patologias, como eu citei anteriormente. No vídeo, eu vou tentar explicar de uma forma didática, para que vocês possam entender. Aqui já foi aplicado o impermeabilizante. Em específico, nessa obra foi utilizado o Neutrol. O Neutrol é uma tinta asfáltica, como eu disse anteriormente. E como que é feita a aplicação do Neutrol? Primeiramente, devemos aplicar uma demão no sentido horizontal, né, em toda a parte que vai ser impermeabilizado. O Neutrol deve ser aplicado primeiramente na viga baldrame, dando no sentido horizontal, toda a estrutura, certo? Depois devemos aplicar o fabricante, né, dessa marca em específico, indica que você dê após a viga baldrame nas 3 primeiras carreiras da alvenaria, mas isso vai variar de fabricante para fabricante o modo de utilizar. Depois que aplicamos em todo o sentido horizontal de toda a estrutura que vamos impermeabilizar, devemos aplicar ela após 30 minutos no sentido horizontal, no sentido vertical, fazendo uma cruz, ou seja, aplicamos no sentido horizontal, depois aplicamos no sentido vertical. E um detalhe muito importante que você não deve esquecer e não pode deixar de se atentar, que é o seguinte: aonde for ter pilares, não se deve aplicar o Neutrol. Porque o Neutrol, por ser um impermeabilizante, ele evita um pouco da aderência do concreto com a viga baldrame. Ou seja, o fabricante recomenda deixar um intervalo de 10 centímetros aonde vai ter o pilar. Um exemplo, o pilar está começando aqui e terminando aqui, como podemos observar. O fabricante recomenda deixar 10 centímetros para cá e 10 centímetros para cá. Isso para quê? Isso para facilitar na aderência do concreto com a viga baldrame. Então devemos se atentar a esse detalhe. E vamos falar um pouco mais agora de custos, rendimentos, porque
vamos agora continuar falando um pouco dos custos. Quanto que custa uma latinha de 3.600? Uma latinha de 3.600 do Neutral está custando em média R$170. E o seu rendimento é de aproximadamente 7 metros quadrados. Ele rende em torno de 500 ml por metro quadrado. E a lata de 18 litros, que para uma obra não muito grande como essa, que tem aproximadamente 50 metros quadrados, é aconselhável você comprar uma lata de 18 litros, que sai em torno de R$310. E essa lata de 18 litros vai render aproximadamente 37 metros quadrados. Aí você deve estar se perguntando: poxa, Vitor, mas é caro. Será que é caro? Pois o que acontece? Vamos aplicar, vamos ter realmente um custo agora inicial na obra, correto? Mas isso ao longo prazo, na vida útil da estrutura, será que vai ficar caro? Vamos fazer uma conta rápida aqui. Se nós gastarmos aproximadamente 2 latas de 18 litros, ou seja, vai ficar em R$620 aproximadamente, correto? Você já vai estar com pedreiro na sua obra, né? Você vai estar fazendo alvenaria e tudo mais. E detalhe, essa aplicação do impermeabilizante, do Neutral em específico dessa obra, deve ser feito antes da aplicação do chapisco e do embolso. Mas vamos lá, voltando nas contas. Se gastarmos R$620, e quanto ficaria para a gente corrigir futuras patologias? Então, se formos parar para analisar que o pedreiro, a diária do pedreiro está em média R$120 e a diária do servente está em média R$70, se tivermos que arrumar uma casa com 2 cômodos, um quarto e uma cozinha, por exemplo, que o pedreiro gastaria em média 3 semanas, lembrando em consideração que isso são aproximações, ficaria em torno de R$1.000 a semana do pedreiro com servente, ou seja, 3 semanas de obra daria R$3.000. Agora você me fala, se resolvesse, ainda está de bom tamanho, mas pode ocorrer de você ter que mexer nessa patologia hoje, arruma essa patologia hoje, aí vai passar um ano, por exemplo, essa patologia volta a aparecer na edificação, ou seja, você vai ter novamente um custo, e com isso, esse custo, isso também eu estou falando R$3.000 do pedreiro, fora materiais que você vai utilizar como areia, cimento e outros tipos de impermeabilizantes para tentar amenizar essa patologia, e dessa forma é uma forma segura e uma forma que você não vai ter dor de cabeça futuramente. Por isso eu digo que vale muito a pena impermeabilizar a sua edificação. Agora eu vou fazer um pouco mais da filmagem para poder mostrar para vocês que toda edificação foi impermeabilizada. Um pouco mais da impermeabilização que foi feita em toda edificação. Como podemos observar ali, ó, o muro de divisa ainda não foi impermeabilizado, certo? Só a viga baldã. A parte da edificação está tudo em bloco cerâmico, foi todo impermeabilizado. Ó, mais um pouco da impermeabilização do muro de divisa, todo impermeabilizado. A parte de trás da obra também já está impermeabilizada, a viga baldã. A gente impermeabiliza a viga baldã primeiramente por causa de um fator, que é o aterro, né? Nessa obra, por exemplo, vamos ter um pouco de aterro, vamos aterrar na altura da viga baldã, e isso já facilita na execução. Então podemos continuar todo o perímetro da edificação, podemos observar que todo o perímetro da edificação já foi impermeabilizado. Agora vamos filmar um pouco mais da edificação por dentro. Dá um pause aí.
Agora estamos na parte interior da edificação. Aqui já fica um pouco mais difícil a visualização, mas como podemos observar aqui, ó, nessas manchas pretas, são o impermeabilizante, que aqui na parte de dentro já está sendo chapiscado, né, na etapa de chapisco. Mas se observarmos um pouco mais em algumas partes da edificação, podemos observar que toda ela foi impermeabilizada, como eu falei, evitando patologias, né? Por causa da umidade, ó. Inclusive aqui nas bonecas, inclusive toda área úmida, ou seja, área molhada, como o banheiro, podemos observar que deve ser impermeabilizado por norma, como podemos observar aí que está toda impermeabilizada. Como podemos observar, ó, toda edificação foi impermeabilizada, inclusive os quartos, né? Ó, evitando patologias. Agora vamos um pouco mais na parte interna da casa, mostrar como deve ser feito a impermeabilização. Como podemos observar, ó, a parte interna da casa, ó, toda ela foi impermeabilizada. Interna, mas porém externa, né? Porque aqui estamos do lado externo da casa, mas por dentro da edificação. Ó. Podemos observar que o Neutral é como se fosse uma borracha. Por que isso? Porque ele é uma tinta asfáltica. Podemos ver que ele cria uma camada, não deixando que a água entre na alvenaria. Como eu vou pegar um pouco de água e vou jogar aqui, ó. Podemos observar que a água escorre, não umedece o tijolo, diferente se eu jogar aqui nessa parte que não está impermeabilizada. Como podemos observar, ó, o tijolo absorve a água, deixando, né, que essa água fique absorvida nele. Já o impermeabilizante, a água escorre, ó, como podemos observar, não tem o processo de absorção. E é isso que acontece quando não ocorre a impermeabilização. Então, pessoal, fica a dica: impermeabilize suas residências, evitem patologias, evitem gastos futuros. E essa é a dica. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.